Paz do Senhor, meus irmãos. A gente vai estar iniciando aí mais uma aula. A gente vai estar estudando o capítulo 17 do livro de Apocalipse. A gente vai estar lendo e seguindo o mesmo ritmo que a gente veio seguindo nos capítulos anteriores, parando um pouco, meditando em alguns tópicos, em algum conteúdo que venha ser de importância, que venha trazer entendimento sobre este livro, que é um pouco difícil a sua compreensão, mas já estamos aí no capítulo 17, chegando já no final desse estudo. A gente vai estar meditando um pouco no capítulo 17, se os irmãos quiserem acompanhar na palavra do Senhor, estarei lendo, parando, trazendo uma explicação para que nós venhamos entender o que a palavra do Senhor quer nos dizer. Capítulo 17, versículo 1 diz assim: Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Aqui fala que um dos 7 anjos. Que 7 anjos? Um dos 7 anjos que soou as trombetas, um dos 7 anjos que derramou uma das 7 taças da ira de Deus, vai até o apóstolo João e o chama para mostrar a grande meretriz que está assentada sobre as águas. Essa meretriz vem representando o governo do anticristo, a besta, o anticristo, o sistema do anticristo no período da grande tribulação, ao qual vai induzir as pessoas à idolatria, vai induzir as pessoas a uma falsa religião. Por isso que é chamada de meretriz. Meretriz é uma prostituta. Então está querendo dizer o quê? Que o sistema do anticristo é um sistema prostituto. É um sistema que conduz a humanidade à idolatria. E a palavra do Senhor, de Gênesis ao livro de Apocalipse, vem condenando a idolatria, que devemos adorar somente a Deus. A idolatria é pecado, a idolatria espiritualmente é vista como adultério, a idolatria é vista como prostituição. Por quê? Porque estamos traindo Deus com ídolos. Aquele que adora outro ídolo, outro Deus, ele está se prostituindo. Ele é um prostituto espiritual. Ele é um adúltero espiritual. Ele está se sujando com prostituição espiritual. A Bíblia considera a idolatria uma prostituição, um adultério. Então essa meretriz, ou seja, essa prostituta, é o sistema, o governo do anticristo. A meretriz que está sobre as águas representa o próprio anticristo, a besta que está no governo. Muitas águas vêm representando o que? Nações. O anticristo ele estará governando as nações. Por isso que essa meretriz está sobre muitas águas, ou seja, sobre o governo de muitas nações, liderando, governando as nações que vão se aliar com ele no período da grande tribulação. Versículo 2. Com quem se prostituíram os reis da terra? Aqui na parte A do versículo 2. Com quem se prostituíram os reis da terra? Quem são os reis da terra? Os líderes, os governantes. Hoje a gente intitula o que? Presidentes, né? Ainda há nações que ainda têm reis. Aqueles que estão à frente como líder das nações, os políticos, aqueles que governam a nação, vão se prostituir com o anticristo, ou seja, vão se aliar ao sistema do anticristo e estarão cometendo uma prostituição espiritual.
A parte B do versículo 2. Com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. O que é que o vinho faz? A função do vinho, a função da bebida alcoólica é embebedar, é tirar a pessoa da sua normalidade, é alterar os sentidos da pessoa. Aqui quando fala que com o vinho, né, da sua devassidão, foi embebedando os que habitam sobre a terra, ou seja, o sistema pecaminoso, adúltero e prostituto do anticristo vai se espalhar pelas nações, vai se espalhar pelos povos, ou seja, muitos irão se corromper, muitos irão se aliar ao sistema mundano e pecaminoso do anticristo. O vinho, aqui quando fala do vinho da meretriz, né, que vai embebedar os povos da terra, fala que é o sistema, o anticristo, a besta, vai induzir a maioria dos habitantes da terra. Por isso que muitos vão receber a marca da besta. Por quê? Porque vão ser induzidos, enganados, convencidos pelo anticristo. Versículo 3. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escalarte, besta repleta de montes de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Ou seja, o anjo em espírito conduz o apóstolo João para um lugar mais deserto, mais tranquilo, para que ele possa ter uma interpretação melhor das revelações, das visões, para que ele venha ter um entendimento melhor. E 7 cabeças e 7 chifres aqui vem representando que uma aliança política, ou seja, o anticristo ele vai conseguir fazer alianças políticas com os governantes da terra, com os líderes das demais nações, ele vai conseguir fazer aliança. Então aqui quando fala de 7 cabeças, 7 chifres, a gente aprendeu que chifres representa poder, autoridade, 7 cabeças e 7 chifres vem representando governos. E aqui nesse capítulo 17, essas 7 cabeças, esses 10 chifres, vem representando as alianças que serão feitas entre o anticristo e os reis da terra, os líderes das nações. Ou seja, que muitas nações, muitos países vão se unir com o governo do anticristo, com o propósito de mais na frente tentar destruir a nação de Israel, com o propósito, né, de estabelecer um sistema mundial, um governo único. Cor de púrpura, a gente sabe que púrpura é carmesim, vem representando uma cor de realeza, de riqueza, de poder. Aqui é trazendo que o governo do anticristo ele vai ser um governo rico. Por quê? Porque ele vai ter apoio das demais nações, as demais nações, os demais países vão dar um suporte para o anticristo. Então ele vai ter dinheiro, ele vai ter riqueza, ele vai ter condições financeiras para financiar os seus propósitos malignos. Ele vai ter recursos financeiros, armamentos e por aí em diante. Ou seja, que o governo dele vai ser um governo rico, um governo que no momento ele vai ter um poder, uma estabilidade no momento. Tudo isso, claro, com a permissão de Deus. Versículo 4. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlate, ou seja, aqui foi o que a gente viu. Púrpura, escarlate representa realeza, poder, riqueza, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão cálice de ouro transbordante, um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias de sua prostituição. Esse cálice de ouro representa que o ouro representa riqueza, só que é uma riqueza suja,
o governo do anticristo vai ser rico, mas vai ser uma riqueza, um poder adquirido com derramamento de sangue, com pecado, com sujeira, com prostituição, com idolatria, com mentiras, com falsidade. Então, assim, é uma riqueza que vai ser adquirida com pecado, ou seja, é uma riqueza imunda, impura. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Ou seja, aqui quando se fala da Babilônia, não está se referindo à cidade da Babilônia que existiu no passado, a cidade ao qual o rei Nabucodonosor, né, governou. Não é esta Babilônia, mas sim do sistema do anticristo, que é chamado de Babilônia. Quando a Bíblia chama de Babilônia, está falando que é um sistema corrupto, um sistema pecaminoso, um sistema que é onde o próprio Satanás está atuando, liderando, trabalhando, está à frente. É um sistema onde não adora a Deus, mas abandonou Deus, virou as costas para Deus para adorar os seus ídolos, para prestar cultos de adoração a ídolos. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Ou seja, a grande prostituta embriagada com o sangue dos santos. Aqui é o que? O sistema, o governo do anticristo vai matar aqueles que não quiserem a marca da besta. Vai matar aqueles que não se aliar com ele. Então vai ser um período que vai ter o maior derramamento de sangue da história. O sistema, as nações que estiver apoiando o anticristo, vai matar, vai torturar, vai prender, vai tirar a vida de pessoas que não se unir e não concordar com o governo do anticristo. O anticristo ele vai perseguir, ele vai matar. Então aqui ele vai, ou seja, a besta, a meretriz, está embriagada com o sangue dos santos, ou seja, haverá um derramamento de sangue. Aqueles que não se aliar com o governo do anticristo vai ser perseguido, vai ser morto, vai ser martirizado. Versículo 7, o anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que viste era e não é, esta para emergir do abismo, e caminha para a destruição. Aqui esse era e não era, falando sobre a besta a qual a meretriz está, a gente estudou nos capítulos anteriores, né, que vai ter uma falsa ressurreição por parte do anticristo, que uma das bestas vai ser ferida, né, e vai ressuscitar, ou seja, os povos, as nações vão crer que realmente a besta morreu e ressuscitou, ou seja, existiu, deixou de existir e voltou a existir. Isso quer dizer o quê? Que haverá uma falsa ressurreição por parte de uma das bestas, o anticristo ou falso profeta, entendeu? Vem representando isso, a falsa ressurreição, eles querendo imitar a ressurreição de Cristo para convencer os povos. E aqueles que habitam sobre a terra, cujo nome não for escrito no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é mais, aparecerá. Ou seja, aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida, aqueles que se tornaram seguidores do anticristo, da besta, vão se admirar quando vê a besta sendo ferida e morta e ressuscitando, ou seja, uma falsa ressurreição. Eles vão se admirar, por isso que muitos serão iludidos, por isso que muitos serão enganados, por isso que muitos vão seguir a besta, porque vão ver esse falso milagre, esse falso prodígio, e muitos serão enganados.
Versículo 9, aqui está o sentido. Que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está assentada. Ou seja, esses montes representam o que? Reinos, povos, ou seja, o anticristo estará governando, liderando 7 montes. Esses 7 montes representam os 7 maiores governos do mundo. Ou seja, o anticristo ele vai conseguir liderar as maiores potências mundiais dos tempos atuais. As maiores nações hoje vão se aliar com o anticristo. São também 7 reis, ou seja, reis, vem representando o que? Líderes, homens que estão no poder, na governança das nações, dos quais caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou, e quando chegar, tem de durar pouco tempo. Aqui no versículo 10, na época do apóstolo João, quando ele recebeu essa visão, algumas nações já tinham sido derrubadas e vencidas, como o Egito, a Síria, a Babilônia, a Média Pérsia, a Grécia, mas a Roma ainda atuava, ainda estava no governo. Então aqueles que existiram representavam o que? Eu estava falando das nações, dos impérios que governou naquela época, e já não governava mais. E aquela que existe era o que era Roma, que estava governando na época. E aquela que virá a existir já estava falando do governo do anticristo, que mais na frente, no período da grande tribulação, iria existir. Eu vou ler de novo. Dos quais caíram 5. Ou seja, aqui está falando que do Egito, da Síria, da Babilônia, da Média Pérsia, da Grécia, que já havia caído o seu governo e o seu sistema na época. Um existe, fala que de Roma, na época que o apóstolo João recebe a revelação, Roma estava no poder. Roma ainda estava liderando, né? Estava no comando ainda. E o outro ainda não chegou, e quando chegar, tem de durar um pouco tempo. Aqui já estava falando o quê? Do período do governo do anticristo. Vai vir, mas é por um período de pouco tempo. Ele vai liderar por pouco tempo. Será rápido o governo do anticristo. Versículo 11. E a besta, que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Aqui também se refere ao anticristo, a besta, o governo do anticristo. Por que o 8º? Porque a gente não estudou que a besta ela vai ser ferida na cabeça, vai morrer, vai ter uma falsa ressurreição. Então o governo do anticristo era ali já o 7º império. Lembra dos 7 montes que a gente leu aqui? Os 7 governos. Então aqui quando o anticristo ele morre, a besta morre e ressuscita, tem a falsa ressurreição, se torna que o 8º império. Entendeu? Então aqui esses 7 montes, a qual a besta estava sobre eles, vem representando esses 7 impérios, a qual o império do anticristo era o 7º, devido à sua morte e à sua falsa ressurreição, se torna o 8º império. Os 10 chifres que viste são 10 reis, ou seja, governantes, poder, os quais ainda não receberam o reino, mas recebe autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Aqui com a besta durante 1 hora, ou seja, os líderes vão receber também autoridade designada pela própria besta, pelo anticristo, para auxiliar no governo no período da grande tribulação. Por um período de 1 hora, esse período de 1 hora é só uma representação dos 3 anos e meio finais da grande tribulação, que será os 3 anos e meio de perseguição, de dor, onde haverá um grande derramamento de sangue por parte do governo do anticristo. Versículo 13, tem estes um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possui, ou seja, os governantes da terra vão entregar a autoridade e o poder que eles possuem na mão do anticristo. Por isso que eu falei em uma das aulas passadas que quem vai tornar o anticristo rei é o próprio homem,
a humanidade, os homens vão entregar o reino da terra nas mãos do anticristo. Versículo 14, pelejarão eles contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá. Essa peleja será a última peleja, já no final, a peleja do Armagedon, onde todas as nações vão se unir para destruir a nação de Israel, e no momento que a nação de Israel estiver cercada e não tiver como escapatória, será o momento onde Israel vai clamar a Deus, vai orar, pedir por socorro, e aonde Cristo vai vir novamente com a igreja, com os santos, né, para livrar e salvar Israel. E neste momento todos vão ver Cristo e a igreja retornando. Neste momento Israel vai crer e vai reconhecer que Jesus é o Messias. Neste momento Israel vai se converter verdadeiramente. Então é nesse período que Israel se converte. E após Cristo vencer os inimigos da nação de Israel nessa peleja do Armagedon, que vai ser instalado o sistema milenial de Cristo, os 1000 anos de governo de Cristo na terra com a igreja. Pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis, vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Ou seja, a igreja e Cristo vai vir para destruir os inimigos de Israel. Aqueles que já têm a marca da besta, que se aliaram com o governo do anticristo, serão mortos nessa peleja. Versículo 15. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, ou seja, povos e nações onde a meretriz está assentada, governando, são povos. Está aqui, ó, viu? São povos. As águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos. Multidões, nações e línguas. Versículo 16. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada. E lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Ou seja, a gente entende isso aqui que até mesmo muitas nações vão se rebelar contra o governo do anticristo. Muitas nações vão quebrar a aliança feita com o governo do anticristo. Então vai ter uma peleja, uma guerra muito grande, porque muitos governantes vão ver que realmente o anticristo não é o verdadeiro Cristo, vão reconhecer, e haverá uma quebra de aliança com o governo do anticristo. Alguns estudiosos acreditam até que essas nações, né, vão se aliar com Israel para pelejar com Israel, porque será quebrada a aliança dessas nações com o governo do anticristo. Versículo 17. Porque em seu coração incutiu Deus de realizar o seu pensamento. Executem a uma... vou ler de novo, versículo 17. Porque em seu coração incutiu Deus que realize o seu pensamento. Executem a uma e deem à besta o reino que possui, até que se cumpra as palavras de Deus. Ou seja, vai se cumprir a palavra de Deus, então, por um período, as nações, os povos entregarão o poder na mão do anticristo, mas será por um período curto para que se cumpra o que está escrito na palavra de Deus. A palavra de Deus tem que se cumprir. Então ela vai se cumprir e após sendo cumprida, após se cumprir a profecia da palavra do Senhor que está no livro sagrado, aí sim Cristo vai vir para vencer o anticristo e a besta. Versículo 18. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Ou seja, essa mulher, a meretriz, ela representa o quê? O sistema do anticristo. A besta é o anticristo. A mulher que está assentada sobre a besta representa o quê? O sistema, o governo do anticristo. E a besta é o próprio anticristo, que está incorporado pelo próprio Satanás. Então a gente viu aqui no capítulo 17 sobre o governo do anticristo, que será também afligido no final.
Cristo virá com a sua igreja, que já terá sido arrebatada, e neste momento Cristo vai vencer a meretriz, a grande Babilônia, o sistema pecaminoso do governo do anticristo. O governo dele vai governar por um período curto, o período do anticristo será bem curto, mas no final a gente vê que ele será vencido e derrotado por Cristo. No capítulo 18, que a gente vai estar meditando na próxima aula, a gente vai ver aí a queda da Babilônia, ou seja, a queda do sistema do anticristo, o fim do governo do anticristo, e a gente vai ver o que vai acontecer com o anticristo, falso profeta, com aqueles que permanecerem na terra, que não morrerem nessas batalhas, na batalha do Armagedon, que nem todos morrerão. Mas na próxima aula a gente estará entrando com mais detalhes nesse conteúdo. Deixo aqui o capítulo 17 para os irmãos, está meditando. Que Deus venha estar abençoando a sua vida e até a próxima aula, se Deus quiser.